Atos capítulo 20, do verso 17 ao 24. De Mileto, Paulo mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso. E quando chegaram, ele lhes disse: vocês sabem como vivi todo o tempo em que estive com vocês, desde o primeiro dia em que cheguei à província da Ásia. Servi ao Senhor com toda a humildade e com lágrimas, sendo severamente provado pelas conspirações dos judeus. Vocês sabem que não deixei de pregar-lhes nada que fosse proveitoso, mas ensinei-lhes tudo publicamente e de casa em casa. Testifiquei tanto a judeus como a gregos que eles precisam converter-se a Deus com arrependimento e fé em nosso Senhor Jesus. Agora, compelido pelo Espírito Santo, estou indo para Jerusalém, sem saber o que me acontecerá ali. Só sei que, em todas as cidades, o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. Todavia, não me importo nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Queridos, essa terceira viagem missionária feita pelo apóstolo Paulo, ela tem seu início de narrativa no capítulo 18 de Atos, a partir do verso 23. Ele sai de Antioquia da Síria. Mas me chama a atenção o fato de que pelo menos 3 anos dessa viagem, ou seja, a maior parte da viagem, ele passou numa única cidade, a cidade de Éfeso. Uma cidade muito importante, ela era a terceira mais importante cidade do Império Romano. Mas uma cidade que abrigava um templo pagão de uma divindade falsa chamada Diana ou Artemis. Era um templo enorme, irmão, cerca de 127 colunas de 20 metros de altura cada uma. Era algo imponente. Então Paulo vê essa necessidade de pregar o evangelho com veemência, de alcançar todas aquelas pessoas, até mesmo aquelas que estavam passando por Éfeso. E ele começa a pregar na sinagoga, como em todas as cidades por onde ele passou. Desde a primeira viagem, na segunda, agora na terceira, ele fica por 3 meses pregando na sinagoga dos judeus. Mas ali ele não conseguiu continuar, porque chega um momento que o evangelho começa a confrontar. As pessoas começam a ver que a vida com Jesus e seguir a Jesus exige muito mais do que um conhecimento. Exige muito mais do que ritos, do que obrigações, dogmas, exige mudança de vida. E o Espírito Santo é quem faz essa mudança na nossa vida. Então os judeus não permitiram mais que Paulo ficasse ali na sinagoga ensinando. Então ele alugou uma escola, a escola de Tirano, e nela ficou mais um bom tempo ensinando a palavra de Deus, o evangelho a muitas pessoas. A ponto de Lucas, o evangelista que escreveu o livro de Atos, ele dizer que praticamente todas as pessoas de Éfeso ouviram falar de Jesus. Era uma cidade que tinha entre 250 mil a 300 mil habitantes. E Paulo fez Jesus ser conhecido ali. E ali, por ficar 3 anos aproximadamente, Deus permitiu que muitas experiências acontecessem, as quais eu vou trazer algumas para os irmãos. Quando Paulo passou a primeira vez em Éfeso, e agora até ele retornar na terceira viagem, um certo homem chamado Apolo, também um dos novos discípulos, começou a pregar por ali. Mas a pregação daquele homem, por ser novo na fé, foi, num determinado momento, até mesmo corrigida, com muito zelo, com muito cuidado, por Priscila e Áquila, a quem Paulo tinha dedicado muito tempo ensinando. Capítulo 18, a partir do verso 24, nós vamos ver essa passagem, que a forma como Apolo estava pregando o evangelho não era uma forma totalmente certa. Então, Paulo, passando ali, ele encontra alguns discípulos. Capítulo 19, especificamente a partir do verso 1, nós vamos ver uma passagem em que Paulo se encontra com alguns discípulos, cerca de 12 discípulos, e vem esclarecê-los acerca do verdadeiro evangelho. Ele percebeu que eles não estavam completamente conscientes do verdadeiro evangelho. Então Paulo faz uma pergunta, Atos 19, verso 1.
Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, atravessando as regiões altas, chegou até Éfeso e ali encontrou alguns discípulos. E lhes perguntou: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? E eles então responderam: nós nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. E aí Paulo faz uma outra pergunta: então que batismo vocês receberam? E eles disseram: o batismo de João. Então Paulo disse: o batismo de João foi um batismo para o arrependimento. Ele dizia ao povo que cresce naquele que viria depois dele, isto é, em Jesus. E ouvindo isso, então, eles foram batizados em nome do Senhor Jesus. E quando Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e começaram a falar em línguas e a profetizar. E eram ao todo uns 12 homens. Olhando para esse detalhe específico da viagem de Paulo, e a forma como ele encontrou aqueles 12 homens novos convertidos, a maneira como ele detectou que o evangelho não tinha sido pregado de forma completa, nós vamos ver que uma das tônicas da pregação do apóstolo Paulo era o agir e o mover do Espírito Santo, não só na sua vida, como na vida das pessoas. E, na verdade, isso foi o que Jesus deixou como o cerne do Evangelho. Um Evangelho cristocêntrico, porque é por meio de Cristo que nós recebemos a salvação e a vida eterna, mas um Evangelho submisso a Deus, por meio da terceira pessoa da Trindade, que é o Espírito Santo. Se nós olharmos no Evangelho de João, no capítulo 7, a partir do verso 38, Jesus é quem diz: quem crê em mim, como diz a Escritura, em seu interior fluirão rios de água viva. E João diz que Jesus estava se referindo ao Espírito Santo, que mais tarde eles receberiam, aqueles que nele crescem, porque até aquele momento o Espírito ainda não tinha sido dado, porque Jesus não havia sido glorificado, ou seja, Jesus não havia sido morto e nem ressuscitado. Se nós olharmos para as palavras de Jesus após a sua ressurreição, olhando para os seus discípulos, ele disse: eu subirei ao Pai, mas rogarei que ele vos mande um outro Consolador, para viver com vocês. Então havia necessidade de que a igreja, a nova igreja, formada pelos novos convertidos, os novos discípulos, fosse direcionada pelo Espírito Santo. Jesus estava se ausentando, indo aos céus, mas o Espírito Santo ficaria na vida de todos aqueles que haveriam de compor a sua igreja. Sem o Espírito Santo, a igreja não sobrevive. Então Paulo olha para algumas pessoas que estavam ali fazendo parte dessa nova igreja, mas que nem sequer haviam ouvido falar sobre o Espírito Santo. O evangelho havia sido pregado em parte. Então Paulo prega o evangelho. É lógico que Lucas resume toda a passagem. Eles se convertem verdadeiramente, se submetem ao Espírito Santo. Há um momento em que Paulo impõe as mãos sobre eles, e Lucas diz que veio sobre eles o Espírito Santo, e eles então começaram a falar em línguas e a profetizar. Se nas outras viagens missionárias de Paulo, nós vemos as marcas do agir de Deus por meio de cura, por meio de milagres, por meio de conversões. Nesta nós começamos a ver marcas da doutrina. E aqui Paulo vai tocar no assunto da doutrina do Espírito Santo. Como que o Espírito Santo pode agir na nossa vida? Jesus já havia dito que era necessário a presença do Espírito Santo. Mas agora Paulo estava querendo mostrar que o Espírito Santo pode agir. E é Paulo quem vem falar para a igreja, e fala para várias igrejas, acerca dos dons do Espírito Santo. Aqui nós presenciamos 2 dons do Espírito Santo: o dom de línguas e o dom de profecia. O que nós não podemos pensar, segundo a narrativa de Lucas, é que para haver a presença do Espírito Santo na vida de alguém, há a necessidade dessa pessoa falar em línguas, e nem tampouco de profetizar. Vejam que quando Paulo impõe as mãos sobre aqueles novos convertidos, e sobre eles então vieram o Espírito Santo, e eles começaram a falar em línguas, o texto não diz só falar em línguas, mas diz também profetizar.
Naquele momento, eles tiveram um sinal de que haviam recebido o Espírito Santo. Uma mudança aconteceu, algo que não acontecia antes, passou a acontecer. Mas Paulo vai falar depois, por exemplo, em 1 Coríntios capítulo 12, a partir do verso 4, ele vem falar sobre vários outros dons espirituais. Ele diz assim: há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo, se referindo ao Espírito Santo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. E a cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito Santo, visando ao bem comum. Pelo Espírito Santo, a um é dada a palavra de sabedoria. Então, Paulo fala mais de um dom. A outro, a palavra de conhecimento, um outro dom que Paulo se refere. A outro, a fé. E pelo mesmo Espírito, a outro, dons de cura. Pelo único Espírito, a outro, poder para operar milagres. E a outro, profecia. E a outro, discernimentos de espíritos. E a outro, variedades de línguas. E ainda a outro, a interpretação de línguas. Então, Paulo conclui: todas estas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, se referindo ao Espírito Santo. E ele as distribui individualmente a cada um, conforme ele quer, conforme o Espírito Santo quer. Então, aprove a Deus que no momento da conversão daqueles novos discípulos, que eles viessem a falar em outras línguas e que viessem também a profetizar. Paulo tinha outros dons. O dom de operação de milagres, segundo ele cita, o dom de cura. Mas o que nós aprendemos é que quando alguém se converte, verdadeiramente, ela recebe o Espírito Santo. E o Espírito Santo acrescenta a ela pelo menos um dom, para que ela possa começar a servir ao Senhor. E a partir desse dom, a certeza da presença do Espírito Santo na sua vida. Mas quando Paulo escreve aos Gálatas, ou seja, aos crentes da Galácia, ele vem falar do fruto do Espírito Santo. Jesus tinha dito aos seus discípulos que pelo fruto eles poderiam conhecer a árvore. Paulo fala do fruto do Espírito Santo, ou seja, manifestações, ele cita pelo menos 9, dizendo que essas são as verdadeiras marcas do Espírito Santo. Os dons demonstram que o Espírito Santo está ali, concedeu algum dom, ou pelo menos um dom àquela pessoa. Mas o que vai demonstrar que uma pessoa está vivendo fervorosamente e com intimidade com o Senhor, são os frutos do Espírito Santo. Em outras palavras, você pode ter recebido um dom do Espírito Santo e não está usando. Você pode ter recebido um ou mais dons do Espírito Santo e está usando de forma errada. Mas o que vai garantir que a sua vida está sendo aprovada por Deus e que você está vivendo de maneira correta diante de Deus, são os frutos do Espírito Santo na sua vida. Então Paulo se depara com uma situação que é comum a nós. O Evangelho pregado em parte. Ele prega o Evangelho na sua totalidade. Ele mostra que o cristão deve viver na dependência do Espírito Santo. E como aqueles não conheciam o Espírito Santo, nem nunca tinham ouvido falar, Deus lhes concedeu uma forma visível e palpável, através de um dom. Eles falaram em línguas. Paulo vem dizer mais tarde que o falar em línguas é um dom, que não edifica a igreja, mas edifica o espírito da própria pessoa que fala. Quando Paulo diz, olha, nós temos que buscar os dons, mas os melhores dons, principalmente o de profetizar, porque quando você profetiza, você edifica a igreja. Profetizar é falar em nome de Deus. E nós temos hoje um veículo de profecia que é a palavra do Senhor revelada. Contra ela não há contestação. É importante a gente compreender que existem hoje muitos profetas, entre aspas, e que falam muitas profecias que vêm da sua própria mente e usam o nome de Deus de forma indevida. Mas quando nós usamos a palavra do Senhor, não há como questionar, irmãos. Isso nos traz segurança. Então nós encontramos nessa terceira viagem do apóstolo Paulo,
um toque especial à maneira como a igreja deve lidar com a doutrina. É necessário que a igreja leve a sério a doutrina do Senhor. Nós encontramos nessa terceira viagem, logo de início lá em Éfeso, Paulo falando sobre a importância da dependência do Espírito Santo. E a dependência do Espírito Santo é que vai trazer o sucesso na vida do cristão e, por consequência, a sua família e, por consequência, a sua igreja. No versículo 11 do capítulo 19, nós vemos uma outra marca desta viagem do apóstolo Paulo, que foram os milagres que aconteciam por meio dele. E o texto diz assim, capítulo 19, verso 11: Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo, de modo que até os lenços e aventais que Paulo usava eram levados e colocados sobre os enfermos. Estes eram curados de suas doenças e os espíritos malignos saíam dele. Então vemos aqui que Paulo também recebeu o dom de operação de milagres, o dom de cura. E, de uma certa forma, existe um tom de orientação para que a igreja possa estar atenta ao fato de que ela pode ser alvo de muitas investidas de Satanás, de que ela pode ser um instrumento usado por Deus para vencer Satanás. Ao mesmo tempo que a igreja deve zelar por sua vida, porque ela pode ser um alvo de Satanás, e Jesus deixou isso claro quando falou que o ladrão, se referindo a Satanás, vem para matar, roubar e destruir, mas ele veio para que nós tivéssemos vida. Então, nós precisamos estar atentos. Depois vemos o apóstolo Pedro falando que temos que ter cuidado, porque o diabo, nesses últimos tempos, haveria de andar em derredor de nós, bramando, buscando a quem ele pudesse tragar. Então nós, igreja do Senhor Jesus, somos alvos, não para sermos levados ao inferno, mas muitas vezes para trazer o inferno na nossa vida aqui. Jesus fala, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo porque eu venci o mundo. Então essas aflições que Jesus fala, às quais ele se refere, ele não diz que seriam aflições que dizem respeito a uma vida normal, do nosso cotidiano, e não diz que seriam por interferências malignas. Ou seja, todas essas aflições podem estar contempladas na palavra de Jesus. Você pode passar por aflições advindas das intempéries desse mundo, que são normais a todas as pessoas. Jesus fala que o sol nasce sobre justos e injustos. Mas você pode estar passando por algum tipo de aflição que é uma investida do maligno. E aqui nós vemos a responsabilidade da igreja de se conservar em santidade, buscando a autoridade, e assim ela vai preservar-se a si mesma. E por consequência, poder ser um instrumento usado por Deus para abençoar outros que estão debaixo de aflição. E preste atenção, irmãos, que esses outros que estão debaixo de aflição podem ser alguém bem próximo de você. Pode ser alguém dentro da sua própria casa, na sua família. E que está dependendo hoje de uma oração sua, uma oração de libertação. Está dependendo de uma oração de guerra, na qual você vai usar a autoridade do nome de Jesus, sim. Há muitos anos atrás, eu tive uma experiência, uma conversa com um amigo, cuja a família dele havia um pastor e que tinha um irmão de sangue desse pastor que era cego. E era uma família muito atormentada, muitas vezes, segundo esse amigo estava me falando. E ele contou, a sua esposa pertencia à família, que num determinado momento houve uma manifestação demoníaca lá. E a pessoa, através de quem o demônio se manifestou, ela falou claramente que tinha sido ela, ou seja, aquela entidade que tinha colocado a cegueira na vida do irmão daquele pastor. E ele contou que, diante daquela manifestação demoníaca, diante daquela revelação, é lógico que nós não podemos dar crédito ao que uma pessoa endemoniada fala. Mas, no mínimo, você tem que repreender e você tem que orar na autoridade do nome de Jesus. Então, se há, de alguma forma, uma revelação, seja por pressão ou não,
seja com o objetivo de te enganar ou não, que pode ser, mas orar não nos custa nada. E o que era de se esperar é que aquele pastor orasse pela vida do seu irmão, repreendendo aquele espírito de enfermidade. E se fosse realmente o caso, ao ser completamente liberto, a sua cegueira haveria de ser cancelada e ele voltaria a ver. Isso foi um fato que aconteceu, assim como há muitos outros fatos que ainda acontecem. Mas o que eu gostaria de trazer para os irmãos à luz do que o apóstolo Paulo fez, vivenciou e deixou como exemplo, é que a igreja não pode ficar inerte a estas coisas. Eu não posso ver Satanás sapatear, brincar dentro da minha família com a pessoa a quem eu tanto amo e ficar quieto. Deus nos deu autoridade, irmãos, do nome de Jesus para usar. Mas essa autoridade precisa ser usada da maneira correta. Não é qualquer pessoa que pode usar a autoridade do nome de Jesus. Então, em Éfeso ainda veio a acontecer uma experiência de comprovação dessa autoridade do nome de Jesus Cristo contra espíritos malignos. Olha que tudo isso aconteceu em Éfeso. Então, a questão nesse momento é quem tem permissão para usar o nome de Cristo e quem não tem. Alguns judeus, diz o texto de Atos, e eles eram filhos de Seva, eles tentaram usar o nome de Jesus como palavras mágicas, eles já tinham esse costume. E no momento em que eles foram expulsar um demônio de uma pessoa, eles disseram em nome de Jesus a quem Paulo prega, nós ordenamos que você saia. E o que aconteceu foi completamente diferente daquilo que eles esperavam. O texto, no versículo 13, em diante do capítulo 19, diz que aquela pessoa que estava endemoniada saltou sobre eles, os dominou, espancou-os com tamanha violência que eles fugiram. As suas roupas foram rasgadas, alguns fugiram nu e feridos, diz o texto. Então eles tentaram usar uma autoridade que não lhes tinha sido concedida. O demônio disse para eles assim: eu conheço Jesus e Paulo eu sei quem é, mas vocês, quem são? No sentido assim, quem são vocês para exercer autoridade sobre mim, para me mandar? Porque é lógico que ele sabia quem eram as pessoas, de quem se tratava. A pergunta, vocês quem são, é no sentido, que autoridade vocês têm contra mim? Então é importante aplicarmos essa palavra para a igreja hoje, irmãos. No sentido de que não é a nossa conversão, nem a nossa salvação que vai nos assegurar a autoridade com relação a algum tipo de entidade maligna. Mas é a nossa santidade, o que vem depois da conversão e da salvação. Tem muito crente vivendo de forma desordenada, dissimulada. Tem muito crente enganando a si mesmo, enganando a igreja, enganando família. E que não tem autoridade. E que se estiver diante de um demônio como esse, ele vai dizer, quem é você? Que autoridade você tem para dizer que eu não posso estar na sua casa se é você quem abre a porta para mim? Isso é muito sério, porque às vezes a gente vê o cristão sofrendo, debaixo de uma opressão tremenda, mas não reconhece que é a sua falta de compromisso com Deus. Ele quer exercer a autoridade do nome de Jesus, as suas orações não têm poder contra as trevas. Por quê? E muitos deles se conformam, em vez de mudar, de procurar saber o que tem que ser mudado, e às vezes até sabe, mas não tem coragem para mudar, não tem coragem de enfrentar as tentações do dia a dia. O evangelho verdadeiro, irmãos, não pode ser vivido assim. A autoridade é consequência da intimidade, note isso. E intimidade é consequência da santidade. Não há como ter intimidade com Deus sem ter vida de santidade. Dizer não para o pecado, renunciar ao seu próprio eu. E não há como ter autoridade sem essa intimidade com o Senhor. Senão você vai ser um crente com a salvação, mas completamente vulnerável, como qualquer outra pessoa.
que conhece ou não Jesus. Um terceiro evento que aconteceu em Éfeso foi o testemunho de arrependimento e de transformação de vidas de pessoas envolvidas com o ocultismo, ou seja, com a entidade das trevas. E olha que essas coisas acontecem numa cidade onde estava o templo de uma deusa chamada Diana ou Artemis, cuja idolatria aquela deusa era prática comum. Crianças já nasciam em lares vendo, né, imagenzinha daquela deusa Artemis, o templo de Artemis, e tudo era em função de Artemis. Jesus nem era conhecido para muitos. Mas quando Jesus começa a se tornar conhecido, olha a importância da igreja evangelizar, da igreja ser missionária. Capítulo 19, verso 18. Muitos dos que creram vinham e confessavam e declaravam abertamente suas más obras, ou seja, seus pecados. Como que uma pessoa pode confessar pecado se ela não sabe o que é pecado? Então, o evangelho precisa ser esclarecedor. O evangelho pregado por Paulo era um evangelho confrontador. Versículo 19. Grande número dos que tinham praticado ocultismo reuniram seus livros e os queimaram publicamente. E dessa maneira, diz o texto, a palavra do Senhor muito se difundia e se fortalecia. Um evangelho que confrontava. Irmãos, pare e pense comigo. Há muitas igrejas hoje que pregam um evangelho. E olha que nesse texto nós vemos Apolo, um homem de Deus, pregou um evangelho parcial. Agora hoje, e a própria palavra, se olharmos as cartas de Pedro, de João, nós vamos ver profecias falando que nesse tempo haveriam muitos falsos profetas. E assim você vai vendo vários absurdos. E as pessoas estão conhecendo um evangelho distorcido. Um evangelho que não muda, que não faz diferença, que não abençoa. Pelo contrário, só amaldiçoa. Mas tem nome de evangelho. Quando você vê uma pessoa que segue ferrenhamente uma religião, quando se converte, ele levava tão a sério aquilo que não surtia efeitos positivos na sua vida. Quando ele conhece Jesus e começa a sentir o efeito da graça dentro do seu ser, vê o poder, vê a autoridade no nome de Jesus, essa pessoa vai viver sério, um evangelho sério. Agora, essa palavra de Deus vem para despertar uma igreja, por exemplo, com relação aos filhos de crente. Nossos filhos, não é porque nós somos cristãos, convertidos, que tivemos uma experiência com Deus, que os nossos filhos tiveram a mesma experiência ou tiveram alguma experiência. Muitos dos nossos filhos estão aqui assistindo a mensagem, assistindo os cultos, cantando os louvores, mas não foram ainda tocados pelo Espírito Santo. A Bíblia diz que é o Espírito Santo quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E nós temos que orar, interceder, para que de alguma forma eles sejam tocados. E crer, porque é a fé que nos leva à salvação. Não é o conhecimento, mas é a fé em Deus, a submissão ao Senhor. E o arrependimento dos seus pecados. Nessa passagem, a gente vê gente que lidava com ocultismo, feitiçaria, tinha seus livros de magia. Quando eles ouviram a palavra de Deus, o evangelho, e olha que um evangelho completo. Com certeza Paulo citou Levítico 19:31, em que Deus fala que não era para consultar necromante, nem os adivinhos. Com certeza Paulo citou Deuteronômio 18:11, que fala assim, você não pode consultar adivinhadores e nem consultar os mortos, isso é abominável a Deus, está lá claro na Bíblia. Com certeza Paulo citou Isaías 8:19, não se deve consultar os mortos. E Isaías profetizou Jesus. Então não foi um evangelho parcial, por metade, entenderam? Tem crente vivendo com metade da Bíblia. Tem crente vivendo pulando páginas da Bíblia. Ou você crê em tudo, ou você não crê em nada. Não dá para escolher o que você vai crer. O evangelho precisa confrontar. Mesmo que você se sinta mal, te digo uma coisa, mude e você vai ver o efeito. Não dizem que o remédio que arde é o que cura? Jesus falou, a porta é estreita. Em Éfeso, travou-se uma batalha entre o evangelho e o poder do sistema financeiro que era alimentado pelo sistema religioso. Preste atenção nessa questão.
Nós estamos falando de algo que aconteceu nos anos 52 a 57 depois de Cristo. Já se passam quase 2000 anos e o sistema continua o mesmo. Travou-se uma batalha entre o evangelho e o poder do sistema financeiro que era sustentado pelo sistema religioso. Tem muitas igrejas que hoje estão pregando o Deus Mamon. Tem muitos crentes que estão adorando o Deus Mamon, é o dinheiro que eles querem. Vão para a igreja para enriquecer, querer prosperidade. E tem igrejas que estão alimentando esse sistema. Capítulo 19, verso 23. Naquele tempo houve um grande tumulto por causa do caminho. Caminho com C maiúsculo, se referindo a Jesus, o evangelho de Jesus. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Um ourives chamado Demétrio, que fazia miniaturas de prata do templo de Ártemis e que dava muito lucro aos artífices, reuniu-os juntamente com os trabalhadores dessa profissão e disse, senhores, vocês sabem que temos uma boa fonte de lucro nesta atividade. E estão vendo e ouvindo como esse indivíduo, Paulo, está convencendo e desviando grande número de pessoas aqui em Éfeso e em quase toda a província da Ásia. Diz ele que deuses feitos por mãos humanas não são deuses. Não somente há o perigo de nossa profissão perder sua reputação, mas também de o templo da grande deusa Ártemis cair em descrédito. Se ela é grande deusa, não tem como cair em descrédito, irmãos. Se existe um Deus, ele não depende de nós. Não somos nós que temos que zelar por ele, é ele quem zela por nós. Olha que era um Deus falso, erguido por pessoas com uma falsa fé e sustentado por uma motivação financeira. Ao ouvirem isso, eles ficaram furiosos e começaram a gritar, grande Ártemis dos Efésios. Em pouco tempo a cidade estava em tumulto. O povo foi às pressas para o teatro, arrastando os companheiros da viagem de Paulo e os macedônios Gaio e Aristarco. Sabe quantas pessoas cabiam nesse teatro de Éfeso? 25 mil pessoas. Eu fico assim apavorado de saber como que notícia ruim espalha-se rápido e como que junta gente, né? O pessoal parece que não trabalhava naquela cidade. 25 mil pessoas lotaram. E o motivo era o evangelho que confrontava a divindade de Ana. Com a motivação, o que estava por trás? O sistema financeiro. A pergunta deles, o que vai ser de nós? Nós vamos deixar de ganhar dinheiro se todo mundo se converter, ninguém quiser mais ir ao templo da deusa Diana. Com todo respeito a todas as religiões do mundo. Juazeiro do Norte, Ceará. Capital do sertão. Em cerca de 6 romarias por ano. Uma cidade que tem 250 mil habitantes aproximadamente. Metade dos habitantes de Campos. Recebe mais de 6 milhões de pessoas por ano. Por causa da imagem construída por mãos humanas de um homem carnal, ser humano, como eu, como você, e que as pessoas vão lá pedir para ele perdoar os pecados delas. A economia daquela cidade é movida por um nome. Por um nome. O sistema religioso foi quem enriqueceu aquela cidade. Se você for lá pregar o evangelho abertamente, você vai ser apedrejado, como muitos foram. Você foi estudar nos livros históricos, eles vão dizer quem era o padre Cícero, comprometido com o Lampião, comprometido com os políticos, coronel do sertão, virou um santo daquela localidade. Então, Paulo fala no capítulo 20 de Atos, quando ele chama os presbíteros da igreja de Éfeso, ele nem parou em Éfeso na volta. Ele parou em Mileto, que era perto de Éfeso, chamou os presbíteros, que eram os líderes da igreja, e falou assim, olha, vocês são testemunhas de que eu servi ao Senhor com toda a humildade, com lágrimas, sendo severamente provado pelas conspirações dos judeus.
Verso 21, ele diz: testifiquei tanto a judeus como a gregos, e eles precisam converter-se a Deus com arrependimento e fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Mas no verso 24 ele diz: todavia eu não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente eu puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou de testemunhar o evangelho da graça de Deus. Alguém que viu o caos, não fez contas do que ele haveria de perder, enquanto um ser humano, mas ele viu o que ele poderia ganhar para Deus. Essa é a igreja que Deus espera que nós sejamos, irmãos. De não fazer conta daquilo que nós vamos perder aqui, diante de tanto que Deus já nos deu e há de nos dar ainda na eternidade. Toda vez que você deixar de fazer alguma coisa para Deus, para a obra de Deus, você para e pensa: por que eu estou deixando de fazer isso? Isso é o evangelho sério, que te leva ao confronto, que traz mudança na sua vida, autoridade no nome de Jesus na sua vida. E por último, verso 25, Paulo fala assim: agora eu sei que nenhum de vocês, entre os quais passei pregando o reino, verá novamente a minha face. Paulo estava se despedindo. Portanto, eu lhes declaro hoje que estou inocente do sangue de todos, pois não deixei de proclamar-lhes toda, não só parte, toda a vontade de Deus. Sabe a que texto bíblico Paulo estava se lembrando? Ezequiel capítulo 33, verso 6, quando Deus manda o profeta falar do atalaia. O atalaia é aquele que fica vigiando, é o sentinela, que quando vê o perigo ele avisa aos outros. Você vai ver Deus falando por meio do profeta: olha, se você como atalaia vir o perigo se aproximar e não avisar aos outros, os outros morrerão, mas o sangue deles será cobrado de vocês. Mas se vocês, enquanto atalaias que são, como eu os constituí, virem o perigo se aproximando e avisarem, e eles continuarem nos seus erros, eles vão morrer, mas o sangue deles eu não cobrarei de vocês. Então Paulo está dizendo agora: olha, eu preguei a todos. Quem se converteu, amém. Quem não se converteu, eu não serei cobrado do sangue deles. Eu fiz a minha parte enquanto atalaia estabelecida por Deus. Eu quero dizer, irmão, que Deus te colocou como atalaia dentro da sua casa, em primeiro lugar, dentro da sua família. Não faça contas do que você está perdendo enquanto sua vida aqui, porque a melhor coisa que alguém pode fazer com a sua vida é entregá-la para Jesus, deixar Jesus usar. E você vai ver quanto é maravilhoso viver como Paulo viveu, morrer como Paulo morreu, dizendo: combati o bom combate, acabei a carreira, mas guardei a fé. Que Deus te abençoe.